Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. E gente, geralmente eu falo aqui sobre desenvolvimento pessoal, sobre programação neurolinguística, sobre investimentos, métodos de investimento, formas de auxiliar a sua vida, do seu desenvolvimento de alguma forma, hipnoterapia. Só que hoje eu vou tirar o vídeo para fazer um pequeno desabafo sobre a questão do imposto de renda no Brasil, IRPF, pessoa física. Isso eu falo em relação a investimentos. Nem vou entrar aqui nos desses. Quem é que vocês estão vendo a minha cadeira, tá? Que ela faz esse barulho, é uma cadeira de metal. Nem vou entrar aqui no fato, e não vou desenvolver, de que a complexa e confusa rede de tributos que existem no Brasil, bagunçados entre estados, municípios e União, o prejuízo que isso causa em termos de redução de investimentos. Existe um custo Brasil, em termos tributários, que é absurdo. Mas eu não vou delinear isso, porque eu tenho um público diversificado, o vídeo vai ficar chato. Eu vou falar um pouco, basicamente, sobre a questão da declaração da receita. Gente, a internet no Brasil ela chegou de forma mais globalizada assim, no ano 2000, quando a UOL e a IG ofereceram seus primeiros serviços. Eu já tinha internet desde 98. Mas assim, fazem 22 anos. Você pega o formulário do Imposto de Renda Pessoa Física, e todos os itens que tem lá são de empresas ou instituições que enviaram os seus dados para o imposto de renda. Eles já enviaram esses dados. Então você tem que pegar esses dados, transcrever, fazer contas para eles fazerem o cruzamento de dados com dados que eles já têm. É isso mesmo, Brasil? Em 2022, vocês entendem como isso é pouco inteligente? Sendo bem educado. Pois bem, e aí o que acontece? Esses dados, se eles já são comunicáveis, seria muito mais simples a Receita enviar para você com pontos em que ela entende que gerem um tributo X e identificando a origem do tributo em relação àquela linha. Então, sei lá, recebimento de aluguéis. Aí sai lá o tributo. Você fala, pô, mas eu não estou alugando esse imóvel, eu não recebi esses valores. Aí você contesta só o que você acha que não bate e você entrega a declaração assim. Aí uma pessoa mais ufanista pode falar, mas isso já está acontecendo. Se você tem o cadastro no ECAC, do Banco do Brasil, do governo, você consegue já acessar isso. Não é verdade. Eu tenho esse cadastro, tenho cadastros que é Silver, Gold, não sei o que lá, eu tenho acho que o Gold, porque eu sou advogado, e já tive que verificar as questões tributárias, eu tenho esse cadastro, eu entro com o meu token. Se você pede para importar de lá, sim, ele importa algumas informações. Mas ele não importa informações do SEI, que é o portal da B3, que é a Bolsa de Valores, ou seja, ações, fundos imobiliários, aluguel de ações, etc. Ele não importa isso. E esse é o ponto. Eu estou falando especificamente em termos de simplificação para investidores, se você comparar com outros países como é o imposto de renda lá. Tá passando um helicóptero, vamos esperá-lo, porque eu não vou editar esse vídeo. Legal, passou? Bom, é o seguinte, eu compro ações, tinha uma estratégia de investimento que era o seguinte, eu comprava um determinado número elevado de ações e também de fundos imobiliários, eu fazia um cálculo específico usando algumas fórmulas, tipo o EV, EBITDA, algumas fórmulas, alguns fatores, tá? Alguns múltiplos para manter a empresa em carteira. E eu girava essa minha carteira todo mês. Então, por exemplo, eu fazia uma recomposição patrimonial, uma empresa que subia muito, eu vendia um patamar e comprava aqui o preço baixou. Então, eu sempre comprava na alta e vendia na baixa, entendeu? É uma metodologia de investimento. Só que ficando com, sei lá, 25, 30 ativos em carteira, sendo uma pessoa comum, que não está com a vida ganha, não posso contratar um contador para fazer isso, era um inferno fazer o imposto de renda, literalmente um inferno, porque tem pontos que você tem que declarar a fonte pagadora no imposto de renda, nos FIIs, que o CNPJ do fundo de investimento é diferente da fonte pagadora. Enfim, eu tive que mudar a minha estratégia de investimentos para ter paz de espírito e não perder tanto tempo fazendo isso. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma estratégia agora com poucos ativos que atendam aqueles múltiplos, mas que são muito confiáveis.
Então eu reduzi de 25 ativos para 8 ativos, só que eu concentrei. Só que nesse ano que eu concentrei os ativos, e você que é investidor vai entender melhor essa parte, tudo que você vendeu com lucro, você tem que declarar, e se for fundo de investimento imobiliário, você tem que pagar. Então eu tive que fazer, e quase tudo que eu vendi foi com lucro, tipo 95%, teve uma que foi prejuízo. Foi um inferno pra mim, gente, foi um inferno fazer esse imposto de renda. Assim, levaram, porque o que acontece também, eu mudei de apartamento, e algumas dessas empresas não estão enviando uma declaração de rendimento. E algumas são muito antigas por causa da Covid, eu não lembro a senha, então eu tive que fazer recadastro, pegar, somar, sendo que o próprio sistema da Receita já possui tudo isso. Esse é o meu ponto principal. Por que que eles te fazem ter esse retrabalho? Eu não vejo sentido nisso, entendeu? Senão uma forma, entre aspas, tá, com todas as aspas do mundo, de controle do Estado e fazer você passar por isso para falar, olha, você tem que estar consciente do seu imposto, não sei o que lá. Se eles já mandassem pronto e a pessoa não contestasse, a declaração seria uma declaração barra contestação. E incidir todas as mesmas penalidades. Só que a declaração vinha bem feita, entendeu? Com o menu raiz. O que gerou a dívida, da onde que tá? Aí eu olho lá, não, eu tenho um imóvel que eu aluguei durante esse ano, foi esse valor mesmo, tenho que pagar esse imposto. Você entende? Não dá para entender isso, gente. Nós estamos em 2022, isso é uma vergonha. Isso me fez mudar a minha estratégia de investimento para uma estratégia que eu tenho um rendimento um pouquinho menor, mas que eu não fique uma semana fazendo imposto de renda. Porque, tipo, eu trabalho bastante, inclusive no final de semana às vezes. Eu tenho meus canais, meus 2 canais aqui no YouTube. Eu tenho minha família, minha mulher está grávida. Eu tenho uma viagem que eu estou tentando fazer há 3 anos que agora eu preciso preparar para ela. Você percebe? E assim, esse imposto não foi imposto que eu deixei para o final. É que para somar todas as informações e ir fazendo as alíneas e revisando, demorou. Tô entregando hoje. Tipo, faltam 2 dias agora, no antepenúltimo dia. E assim, o sistema tributário já é horroroso, mas isso daria um vídeo de 4 horas e a maioria das pessoas ia achar chato. O que eu proponho de unificação de um imposto único, com uma sistemática gradativa ao longo dos anos para isso ser feito de uma forma justa e tudo mais. Mas, pelo menos, já que tem um sistema zoado, pô, usem os seus dados para facilitar para a gente. Porque assim tá uma palhaçada. Bom, é isso. Desculpa o desabafo, não é a função do vídeo, mas tem uma repercussão importante, que é, quanto mais difícil é para as pessoas declararem e pagarem seus impostos, menos interesse elas vão ter em investir na bolsa e vão ficar com investimentos ruins em bancos grandes pagando taxas. Talvez essa seja a finalidade. Pronto, falei. Bom domingo a todos, até a próxima e tchau.